Salve! Salve, morcegotes e morceguetes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego. Mais um dia de leitura e discussão. Talvez hoje chegando com um pouquinho de atraso, mas pouca coisa, né? Mas aí foram devidas às condições aí de muita coisa que rolou no final de semana. Muita coisa que inclusive dialoga com essa leitura, então o que eu puder falar estarei trazendo aqui. Mas é muito chave estar aqui mais um dia com vocês para ler Pedagogia do Movimento Sem Terra, né, da Roseli Salete Caldarte, pela expressão popular. Um livro que a gente iniciou semana passada e eu estava muito louco para ler para vocês. Vocês sabem, faz muito tempo que eu queria ler aqui junto esse livro. O PDF está disponível no nosso Drive. E eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Tenho esse trampo, então, voltado para as editoras de esquerda, para os livros de esquerda, para pessoas aí, para pensar. E atualmente a gente está fazendo esse caminho de discutir muito a questão da terra, né? A gente teve aí Mestre Joelson, Cacique Babau e agora estamos na Roseli Salete Caldarte. Além desse projeto, aqui no YouTube a gente tem vários vídeos saindo semanalmente, então se inscreve, curte, comenta e compartilha esse vídeo, se possível também. E a gente lá nas plataformas de podcast tem o nosso podcast Caverna do Morcego, que atualmente estamos trabalhando com José Carlos Mariátegui e a questão peruana, beleza? Então dá essa atenção também. Para apoiar a gente tem nosso Pix, nosso apoio coletivo. O nosso Pix é o e-mail para contato também. Temos cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto em todo e qualquer produto. E temos nosso livro, Por uma Explosão da Sociologia, que ele está disponível lá no site da editora Terra Sem Amos, nossa editorazinha do coração. E óbvio, dá um pulo na Clio Operária e também nas nossas redes sociais. Aí você chega aqui e fala, Morcego, beleza, quero ler esse livro, aonde ele está? O livro, como tá aí na descrição do nosso link pro Drive, ele tá nesse drivezinho. Esse drivezinho aqui que eu coloquei aqui, porque eu transmito a tela também. Né? Porque aqui nós é assim. Lá para baixo, a gente tem aqui, ó. Cadê? Aqui. Pedagogia do Movi, que é a Pedagogia do Movimento Sem Terra, de Roseli Salete Caldarte. Clicou no livro, ele vai abrir na página que você parou, e eu parei aonde a gente parou a leitura, né? Que a gente está começando, então, agora, efetivamente, o primeiro capítulo. A gente leu, tipo, uma introdução, mas a gente vai olhar um pouco para o Sem Terra e o MST e dar uma abertura na discussão sobre cultura a partir da Roseli Salete Caldarte, beleza? Comentários, perguntas, opiniões, ideias podem ser jogadas aí, fiquem à vontade. Afirmei antes que, para compreender como historicamente se constituiu uma questão da educação da MST, e dentro dela uma determinada concepção de escola, é preciso aprender qual o sentido educativo do MST. Enquanto movimento social com características muito próprias, definidas dentro do contexto da sua luta principal, que é a luta pela reforma agrária no Brasil, que atualmente carrega a reforma agrária popular, tá? Sempre importante citar essas atualizações que vão acontecendo, e uma atualização que acontece até de certa forma orgânica, né? Mas, enfim, papo para outro dia. Em outras palavras, é preciso compreender a experiência mais ampla de formação humana dessas pessoas, dessa coletividade ou desse novo sujeito social para entender por que e como estão propondo uma escola que simplesmente possa se constituir como parte dessa experiência. O sentido educativo do MST pode ser entendido como parte ou como expressão do que vou chamar aqui de sentido sociocultural do MST, que é uma das dimensões desde as quais é possível interpretar sua atuação social hoje, especialmente seu objetivo é entender essa atuação como parte de um processo histórico mais amplo e de maior duração. Então a gente vai entender o sentido da educação não só no sentido educativo do bagulho, mas no sentido social e cultural, e essas coisas totalmente relacionadas. Ela continua então para explicar. Por sentido sociocultural, estou entendendo a produção histórica de um conjunto articulado de significados que se relacionam com a formação do Sem Terra brasileiro, enquanto novo sujeito social, que se constitui também como um novo sujeito sociocultural. Então, esse sentido dessa relação, ela acontece a partir dessa própria formação do Sem Terra brasileiro. Então, quando ele começa a se constituir enquanto sujeito social, e o que está implicado nisso? Estando nessa condição, uma das dimensões importantes de sua força política atual, que extrapola sua influência para além dos limites da questão agrária ou das questões ligadas ao campo. Então, ser sem terra não é somente fazer reforma agrária.
Talvez seja por isso que o MST esteja sendo considerado por alguns analistas como um movimento social que hoje é uma referência forte da contestação, ou mesmo no combate ao modelo capitalista atual. E isso não porque esteja deixando de lado sua luta principal, mas sim pela forma que a realiza e os valores e comportamentos que nela e através dela produz, expressa, socializa e contradiz. A gente tem uma nota de rodapé do Chico de Oliveira, tá? Professor Chico de Oliveira, é um dos grandes nomes das ciências sociais, tá? Que diz assim, lá embaixo. Dessa mesma perspectiva se desenvolve então a análise do professor Chico de Oliveira. A dominação neoliberal no Brasil tem se esforçado sistematicamente para negar espaço para os movimentos sociais, reduzindo-lhes seu poder de crítica da política. O MST é um dos poucos que tem resistido a essa formidável pressão anuladora e destrutiva do neoliberalismo, principalmente sob o governo do FHC, mas também sob o governo Bolsonaro, sob o governo Temer, sob o governo Lula, sob o governo Dilma. Sua resistência, que é cumulativa, no sentido de ampliação do espaço de conflito e, portanto, da política, se dá por variadas razões, entre as quais certamente se coloca seu caráter utópico. Isto é, reivindicar a propriedade da terra do capitalismo para os que não têm propriedade. É, certamente, uma utopia libertadora que realiza a desmistificação da promessa burguesa de propriedade para todos. Então, eles rompem com o capitalismo, justamente, né? É isso, né? O capital ele enxerga a terra como mercadoria, como posse. E você tirar isso é você tirar uma das principais funções do capitalismo, da terra do capitalismo, né? Da terra enquanto mercadoria. De outro lado, o MST escapou, crescendo, a fúria deslegitimadora do neoliberalismo, especialmente da política conduzida por FHC, por inovar no modelo de movimentos sociais. Trata-se de um movimento que se organiza até se institucionaliza em certa medida. E, por isso, dispõe de uma estratégia que torna os adversários incapazes de prever o movimento de suas peças no tabuleiro do conflito. E o Chico de Oliveira ele disse isso, então, no jornal Sem Terra, de outubro de 98. Tá? Estou propondo, pois, aí a Roseli Salete Caldarte, que passemos a olhar para o MST como um espaço de formação, no sentido do fazer-se de Thompson em a formação da classe operária inglesa do sem terra brasileiro. Então, a gente vai olhar aqui para o projeto pedagógico do MST a partir da relação e da formação desses sujeitos enquanto sujeitos revolucionários. É basicamente isso, tá? Mais adiante, veremos que se trata de um processo complexo, de um movimento dialético em que é preciso entender o MST, ao mesmo tempo como produto e como agente dessa formação. Mas, por enquanto, gostaria de destacar a relação entre o MST e o processo de formação do Sem Terra, até porque ela ainda não tem sido objeto de estudos mais profundos entre pesquisadores e analistas sociais. Há um sentido importante e uma lógica a ser aprendida, na dinâmica de um movimento social que forma novos sujeitos, que transforma trabalhadores desenraizados, e aí ela cita Whale, em uma coletividade em luta, e aí Schmidt, que se produz como uma identidade que primeiro é política, mas que se torna também cultura, à medida que recupera raízes, recria relações e tradições, cultiva valores, inventa e retrabalha símbolos que demonstram os novos laços sociais, e assim faz história. Aqui cultura está apontado praticamente naquela direção gramsciana, tá? Da cultura ser esse todo que compõe o nosso a nossa percepção e atuação social. Eu estou utilizando aproximações aqui porque eu acredito que eu não tenha tanto estudo suficiente e eu acredito que se a gente fosse falar só sobre isso, a gente poderia se estender, né? Mas é isso. Tem uma política, tem a luta contra a reforma agrária, tem o fim do capitalismo. Mas ao mesmo tempo que constrói isso, ele constrói cultura no sentido de vida, no sentido que eu tô lendo, o Célio Turino trabalha com cultura. Cultura relacionada, inclusive, à natureza diretamente. Isso é muito importante. Célio Turino, do livro Sementeira pela Autonomia Literária, hashtag Morcego da Autonomia, 20% de desconto, hein? Vamos lá, vou até grifar aqui primeiro, que agora a gente vai ler o parágrafo que eu grifei o parágrafo inteiro. Porque eu sou assim, é meu jeitinho, gente. Ser sem terra hoje significa mais, ou não significa o mesmo, do que ser um trabalhador rural ou camponês que não possui terra para cultivar. Muito embora não seja possível entender a identidade sem terra, sem compreender sua raiz na cultura camponesa e nas questões do campo. É importante lembrar, né? A gente tem o MST aqui em Perus, que ele é um assentamento que fica no meio da cidade. Ele é rural, no meio da cidade. Periurbano, enfim, eles usam alguns termos que eu não sei bem qual usar, então, né?
E ainda que seja necessário buscar a gênese dessa formação em um contexto histórico que antecede e extrapola o MST, não é mais possível hoje entender quem são os sem terra do Brasil fora da história do MST. Da mesma forma que parece incompleta a análise da atuação e do alcance desse movimento social, sem levar em conta que sua conquista social maior talvez seja exatamente a transformação dos desagregados da terra em novos sujeitos sociais. Então, reparem, tá? Que essa seja para a autora talvez a maior das transformações. Você formar sujeitos sociais novos. Tanto na sua dimensão do grupo que luta pela terra, quanto na dimensão dos assentados, que passam a produzir e organizar uma nova vida na terra que foi conquistada pela sua organização. Ponto. Simples. Assim que ela começa. A referência a novos sujeitos quer afirmar, pois, que não se trata de uma simples recuperação da condição que essas pessoas já tiveram e que provisoriamente perderam pela circunstância de ficarem sem a terra ou sem o trabalho dela. Não eram pessoas consideradas cidadãs que viraram sem terra e depois voltaram a ser cidadãs. Não é esse o objetivo. E aqui talvez seja o ponto, inclusive, no qual eu falo para o movimento negro que a gente está perdido. A gente não tem que formar cidadãos para o capitalismo. Não é esse o ponto. A gente não quer recuperar essa condição, enfim, embora seja uma condição que talvez as pessoas negras no Brasil nunca tiveram, não é sobre isso. Não é sobre isso. É algo bem mais profundo. Primeiro, porque entre os sem terra há trabalhadores rurais, de uma ou até duas gerações, que não chegaram a ter essa relação mais tipicamente camponesa com a terra e a produção. Segundo, porque mesmo para aqueles sem terra que já foram camponeses, a relação não é a mesma. Os sem terra assentados, calma aí que agora eu vou grifar aqui, podem até ser considerados uma nova forma de campesinato, como defende o pesquisador Bernardo Mansano Fernandes, outra pessoa que eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Eu tive a honra de ler alguns textos dele já. Mas jamais serão os mesmos camponeses de antes. Por isso, continuam chamando-se e sendo chamados de sem terra e participam do MST. Porque essa é a nova identidade que, enraizada nas suas próprias tradições culturais de trabalhador da terra, recriou sua identidade porque a vinculou com uma luta social, com uma classe e com um projeto de futuro. Então, ser sem terra tem a ver com terra, identidade, luta social, classe e projeto de futuro. A identidade sem terra não é uma identidade criada para respaldo individual. Embora sim, algumas pessoas se utilizem disso para se defender em alguns momentos. Claro, óbvio. Mas é uma identidade que se cria pela luta com classe e por um projeto de futuro. É aqui mesmo. Opa! Das palavras de um dos próprios integrantes do MST, que é Darcy Macho, em uma entrevista realizada sobre a história do MST lá em 97 no Rio Grande do Sul, dizer sou assentado é diferente de dizer sou pequeno agricultor. Assentado é simbologia, é sinônimo de resistência, de uma utopia, de uma luta por um ideal. E é sinônimo de que essa cidadania, esse sonho, é possível realizar. O conjunto da população vê em nós uma espécie de esperança que reacende. Então, ser assentado não é você produzir em pequena, de uma agricultura familiar, por exemplo. Isso não é dizer que é assentado, isso não é dizer que é sem terra. A nossa autora vai utilizar a expressão sujeito social para indicar uma coletividade que constrói sua identidade, que é coletiva, no processo de organização e de luta pelos seus próprios interesses sociais. Eu gosto disso, porque eu estou retomando esse livro, né? E hoje já está grifado aqui o coletiva. Mas a gente teve ali na nossa playlist sobre lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa, Angela Davis falando um pouco sobre isso, da questão de identidade enquanto projeto coletivo. Né? Ela fala sobre isso especificamente. E eu acho legal agora a gente ler a Roseli Salete Caldarte, do MST, pautando a mesma coisa. Fico muito feliz com isso. No caso do Sem Terra, algo muito parecido com uma citação que aparece em Eric Hobsbawm no contexto da análise da classe operária do século XIX, sobre os grupos que passam a ter a convicção de que sua salvação está em suas próprias mãos. Ó, forte aí? Forte.
Os sem terra passam a ser sujeitos sociais à medida que se constituem como uma coletividade que traz para si, o que não quer dizer esgotá-la em si, a luta para garantir sua própria existência social como trabalhadores da terra, enfrentando aqueles que, nesta sociedade, estão destruindo a possibilidade dessa existência e, portanto, enfrentando o latifúndio, a burguesia e o Estado. Não dá para fugir disso. Nesse sentido, o sujeito social se constitui e se fortalece ou enfraquece em um determinado contexto, dentro das relações sociais e, no caso do formato de nossas sociedades, dentro da luta de classes. À medida que esses sujeitos passam a ter um lugar significativo nesses embates, o que pode ser percebido pelo papel que desempenham na inclusão das suas questões específicas na agenda política de uma sociedade, como é o caso hoje do MST, em relação à questão da reforma agrária, passam a se configurar também como sujeitos políticos. Opa, agora a gente também vai em outro importante debate sobre definição. Vocês veem, né, que nesse primeiro momento a gente está definindo, colocando conceitos e relacionando com uma experiência de uma forma geral. É daí que a gente está partindo. É preciso ainda chamar a atenção aqui para um duplo e combinado sentido a ser dado à palavra sujeito, conforme seja usada no singular e no plural. Podemos afirmar que os sem terra se constituem como um novo sujeito social, no sentido de sujeito coletivo que passa a participar dos embates sociais. Mas quando se trata de afirmar que o MST forma sujeitos, isso nos remete a pensar nesse sujeito, no singular, como constituído de diversos sujeitos no plural. Porque daí podemos falar dos sem terra como sendo as mulheres sem terra, as crianças sem terra, ou os sem terra de origens étnicas e culturais diferentes. Ou podemos falar dos sem terra acampados e dos sem terra assentados, e assim por diante. Há identidades diversas que se combinam na formação dessa identidade social mais ampla. Isso daqui é fundamental para a gente entender que, inclusive dentro de um movimento que é sujeito social, você vai ter não só várias formas de luta, como várias frentes, vários jeitos de combinar essas lutas, né? Isso vai gerar certas particularidades que reforçam o coletivo, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Eu fico pensando muito no movimento negro e no que a gente pode aprender a partir disso, né? Este sem terra, formado pela dinâmica da luta pela reforma agrária e do MST, pode ser entendido também como um novo sujeito sociocultural, ou seja, uma coletividade cujas ações cotidianas, ligadas a uma luta social concreta, estão produzindo elementos de um tipo de cultura que não corresponde aos padrões sociais e culturais hegemônicos na sociedade capitalista atual, e da brasileira em particular, inscrevendo-se no que poderíamos talvez chamar de um movimento sociocultural que reflete e prepara mudanças sociais mais profundas. Você coloca os limites do que a sociedade aceita. Você passa a construir aquilo que pode vir a ser a nova sociedade. Não que vai ser, e nem desse jeito que a gente já está fazendo, mas que pode vir a ser. Um exemplo pode tornar mais clara a ideia que estou querendo desenvolver aqui. Na sociedade capitalista, a propriedade privada tem um valor supremo, acima de qualquer outro, inclusive o da vida humana. Quando as ações do MST relativizam esse valor e propõem uma inversão de prioridade, colocando a vida e o direito ao trabalho, o direito à natureza e o direito da natureza como anteriores ao direito à propriedade, e quando essas ações começam a ter respaldo de boa parte da sociedade, podemos pensar na possibilidade de uma quebra de padrões culturais, de uma mudança de conceitos, de valores, de postura diante de determinadas realidades. É esse o sentido da cultura que estou me referindo e que pretendo discutir melhor no próximo tópico desse capítulo. Vocês estão vendo, né, gente? Eu acho que são duas coisas que eu preciso dizer e dar recados, e eu dou esses recados no meio, porque quem acompanhou, acompanhou, quem não acompanhou, não acompanhou, sinto muito. Aqui a gente está indo a Roseli Salete Caldaret, tá? Existem perspectivas dentro do próprio MST que vão se diferenciar conceitualmente, taticamente, estrategicamente, embora ela ainda seja um dos grandes nomes da pedagogia, e eu sou muito grato por isso. Eu também tenho algumas opiniões e algumas anotações que, quando eu achar pertinentes, elas serão colocadas. Né? Vocês veem, eu sempre dou um toque da minha perspectiva, de como eu entendo o que ela está falando e tudo, não sei o quê. Porque é isso, eu acho que existe margem para muitas coisas aqui, principalmente independente da nossa atuação, da nossa ação. Né? Enquanto história, é isso. Né? Enquanto história, é isso. A outra coisa que vocês estão vendo. Puta, eu não estava mostrando para vocês aqui. Tá. Não perderam muito, não.
Eu grifei praticamente tudo daí pra cima, tá? Era sobre isso que eu ia falar, porque, ó, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu tirar de novo, você tem que lembrar de colocar, tá? Aqui eu grifei de azul, né? Aqui tá grifado com conchavo. Aqui tá grifado com chavo. Aqui tá marcado do começo do parágrafo e do final, porque eu postei essa frase na rede social. Então, assim, eu grifei tudo. E vou continuar grifando agora para baixo também. Peço desculpas, tá, gente? Porque eu esqueci de colocar de novo na tela. Não se trata de afirmar que os sem terra são sujeitos culturais porque produzem cultura. Isso seria o óbvio. Calma lá, que agora eu grifei esse parágrafo todo de novo. Opa. Aqui. Né? Isso seria o óbvio. Na concepção antropológica de cultura, toda pessoa humana e todo grupo social, à medida que se relaciona com a natureza, produz cultura. Ao produzir-se, o ser humano produz cultura. Ou seja, a sua própria existência cotidiana leva-o à produção cultural. Trata-se de compreender o MST e o Sem Terra como algo mais, ou como algum ingrediente diferente, como sujeitos sociais que se produzem como sujeitos de uma cultura que tem uma forte dimensão de projeto, ou seja, de algo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Eu acho que é isso, né? Quando a gente lê a Silvia Kucikank sobre colocar o passado na frente, eu acho que é um pouco disso. E a gente vai entrar para discutir memória e história desse livro. Falar sobre cultura também é falar sobre isso, né? Eu estou dando uma adiantada nesse tema. Mas eu acho importante citar agora porque isso dá essa dimensão de projeto aonde o futuro, ele, embora seja algo que não é feito, ele não é algo solto e disperso do tempo, né? Não é uma promessa vazia, mas é uma luta que a gente tem que fazer para transformar as coisas. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Daí a expressão sujeitos socioculturais, para frisar uma possível diferença de sentido em relação à produção de cultura a partir da vivência cotidiana mais simples. E o que eu sinto é que os movimentos urbanos que pensam coisas que são vinculadas mais a alguns aspectos da vida, eles trazem uma parte disso. Mas eles precisam passar a formar, e talvez seja esse o ponto, né? Algo que gira em torno dessa comunidade de sentido que permita que a gente consiga implicar nas relações sociais de agora e apresentar para um projeto de futuro, né? E esse é o papo também para o movimento negro, que é algo que né, a luta indígena está trazendo na nossa cara, isso daí todo dia. E eu gosto de pensar, né? A gente sempre está trabalhando com aldeias, quilombos, assentamentos, acampamentos, e a gente tem que trazer as quebradas, periferias e favelas. É por isso que a gente vai falar sobre o artismo favelado aqui na Caverna esse ano. Esta afirmação pode ser construída a partir de uma reflexão como a que foi feita por Alfredo Bose em seu livro Dialética da Colonização. Deixa eu marcar aqui, que eu não tinha marcado, mas eu vou atrás desse livro também. 2 pontos. Cultura supõe uma consciência grupal operosa e operante, que desentranha da vida presente os planos para o futuro. Em dimensão de projeto implícita do mito de Prometeu, que arrebatou o fogo dos céus para mudar o destino material dos homens, tende a crescer em épocas das quais há classes ou estratos capazes de esperanças e propostas, como na Renascença Florentina, nas luzes dos 700, ao longo das revoluções científicas e técnicas, ou do ciclo das revoluções socialistas. O MST e o Sem Terra, diferentes de Prometeu, não seriam sujeitos iluminados ou pessoas com ideias radicais, mas pessoas simples e comuns que, por decidirem participar de uma luta que envolve a sua sobrevivência social e individual, por isso adquirem essa dimensão de radicalidade, acabam se constituindo em uma coletividade que os torna sujeitos capazes de esperanças e propostas. Né? Realmente, recentemente está circulando aquele meme, né? Eu não sou radical, eu só quero que todas as pessoas tenham direito, sejam sujeitos e tal, assim. Nada me radicalizou, na verdade, né? E eu acho que, na verdade, a gente passa por esse processo de radicalização, sim. E ser radical é bom, tá? Eu acho que, sim, cada vez mais a gente vê a barbárie sendo esfregada na nossa cara e cada vez mais a gente tem que estar radicalizado. Tipo assim, desculpa, mas sim, a gente vê muita coisa errada no mundo quando a gente é pequeno, por exemplo. Mas é uma dimensão muito diferente quando você entende, por exemplo, a história da escravidão.
e você tem um apagamento das disciplinas de história, de sociologia, de filosofia, é para que as pessoas não se radicalizem, né? É para você manter todo mundo ali na rédea curta, para você olhar e falar, não, 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 aí é demais. Enfim, opinião. Dessa forma, como sujeitos, passam a fazer parte, mesmo que sem toda a consciência social e pessoal, muito além deles e do seu tempo. Voltando ao exemplo anterior, não foram os sem terra os primeiros, e certamente também não serão os últimos a questionarem ações ou ideias da propriedade privada. Por isso, o sentido sociocultural de sua atuação os remete para além de si próprios e projeta algo mais do que a reforma agrária, mais do que a reforma agrária popular. Talvez se possa dizer que discutir hoje o destino de movimentos como o MST seja discutir algo do que seja o destino da própria humanidade. E é isso, discutir questão da luta trans, questão do genocídio palestino, questão indígena, questão do povo negro, questão da libertação africana, é falar sobre algo que cabe a todos nós. Isso não significa assumir uma postura ufanista em relação a esse movimento. Ao contrário, como nos ensinam historiadores como Christopher Hill, perceber que certas ideias e formas de ver a realidade vêm e vão na história pode nos ajudar a cultivar uma postura ao mesmo tempo mais humilde e mais ativa, diante de cada momento e de cada desafio que ela nos reserva. Haverá, afinal, sentido mais educativo do que esse? A gente aprende com o próprio movimento. É isso que ela está colocando aqui. Mas como se dá a formação do Sem Terra, do MST? Como se constituem esses novos sujeitos sociais, portadores de uma esperança que se reacende? E que o movimento sociocultural é esse, de que participam como sujeitos de uma cultura como forte missão de projeto? Analisando a história do MST e o cotidiano de construção de movimento, que se sabe um movimento de massas e uma organização social ao mesmo tempo, é possível perceber em sua dinâmica e alguns processos socioculturais que nos ajudam a entender esse sentido sociocultural, bem como a identificar alguns sinais desse movimento, também chamado aqui de sociocultural. É esse olhar que nos permite perceber que a própria aproximação entre a MST e a escola pode ser compreendida como um desses processos que compõe o processo maior de formação histórica do Sem Terra brasileiro. E sobre isso, a gente volta mais adiante. Eu também não vou me aprofundar tanto, vocês estão vendo que eu estou muito mais lendo, embora eu esteja comentando sobre tudo o tempo todo, porque é um livro muito bom, é foda. A Roseli, nesse parágrafo de introdução, ela atua diferente do que ela atua nos próximos parágrafos, nos próximos capítulos, perdão. Então eu acho que a gente tem que ir no caminho dela também, que senão eu vou adiantar muitas coisas aqui e a gente não vai acabar nunca lendo. Até porque a gente vai continuar aqui, hein? Uma noção de cultura e seus nexos com a história e a educação. Não é objetivo desse trabalho fazer uma discussão detalhada sobre o conceito de cultura, primeiro ponto. Mas, dada a multiplicidade dos sentidos da palavra hoje, é necessário deixar mais claros ou explícitos os elementos e nexos principais da noção de cultura que constituem o olhar que estou propondo sobre o MST. Tá, o nome do capítulo está aqui, então. Olhar sobre o MST. Cultura, história. Eu tô marcando porque eu sempre esqueço, gente. E educação. Vocês estão aqui trabalhando junto comigo. Pretendo fazer isso respondendo a 3 perguntas principais. Primeira, qual é a noção de cultura que está na base da minha reflexão sobre o possível sentido sociocultural do MST? Segunda, como justifico um olhar sobre o MST centrado na dimensão cultural? Terceira, que lugar essa dimensão pode ocupar em uma abordagem histórica dos movimentos sociais? Eu colocaria uma quarta, que é nossa, para a gente refletir. O que disso a gente tem que aprender para as nossas lutas? Principalmente para a galera que não é do MST, né? Eu tô novamente próximo da galera. É isso que eu posso falar. Estou trabalhando com uma noção sociocultural de cultura, do meu entender, e, em que pese uma aparente redundância de linguagem, a noção mais adequada para a análise que pretendo fazer. Isso quer dizer que... Eu grifei até aqui e coloquei Gramsci do lado, tá? Estou interessado em compreender a cultura enquanto uma dimensão dos processos de formação de novos sujeitos sociais e como parte de determinadas formas históricas da luta de classes. Tá? Então, sim, a gente vai falar muito sobre luta de classes também. Portanto, quando me refiro ao sentido sociocultural do MST, não estou pensando na cultura em sua acepção mais restrita, usualmente ligada às produções intelectuais e à linguagem simbólica de um grupo ou de um determinado período histórico. Então, a gente não está
Fechando esse conceito. Também não estou no âmbito da reflexão estritamente antropológica, principalmente porque antropologia separa a cultura e a natureza, né? Antropologia assim, ó, tchau, agora tchau, tchau. Não quero ver vocês por aqui não. Que considera a cultura de modo mais amplo, incluindo quase todas as práticas, objetos, comportamentos, significados, valores, que, ao mesmo tempo, expressam e condicionam o modo cotidiano de vida. Quero trabalhar, sim, com esse sentido mais amplo que nos vem através de estudos antropológicos e que nos permite compreender a cultura também como um modo de vida. Então ela vai se aproximar disso, tá? É eu que não gosto mesmo. Desculpa, Roseli, não gosto. Opa, calma lá devagar. Isso. E como uma herança de valores e objetos compartilhada por um grupo humano relativamente coeso, mas mantendo-a como uma dimensão de processo histórico e acrescida de um sentido político específico. E é isso, né? Na antropologia, as coisas são enxergadas enquanto objeto. Assim como em todas as ciências sociais, assim como em quase toda a ciência, né? O jeito liberal de fazer ciência é esse, o jeito padrão da universidade é esse, né? E quando você coloca a cultura dentro de um processo histórico e de um sentido político específico de projeto, principalmente a partir da própria ação, a partir das próprias palavras, né? A Roseli, por exemplo, ela é uma professora da MST. Ela não é alguém de fora do movimento. Ela é uma militante das referências, tá ligado? Então, assim, as coisas ficam diferentes. Que é o da cultura, de uma cultura social com dimensão de projeto, tal como aprendido das pesquisas feitas no âmbito da história dos movimentos sociais, notadamente aquelas orientadas por uma interpretação marxista da história, tanto porque a pedagogia do mestrado é uma pedagogia socialista, quanto porque é o marxismo, velho, não tem jeito, ó, esquece. Vá. A cultura que busca entender no processo de formação do Sem Terra pelo MST é, pois, aquela que, por se produzir na dinâmica de um movimento social ou de uma luta social, diz respeito bem mais ao extraordinário do que ao cotidiano. Entendido este no sentido daquilo que se repete todos os dias, dos costumes mais estáveis, rotineiros. A dinâmica de uma luta social que se desenvolve durante um certo período de tempo, como tem sido a luta pela terra e pela reforma agrária pelo MST, também passa a ter um cotidiano. Mas se trata de um cotidiano que exatamente rompe, ou pelo menos retrabalha certos padrões ou certas tradições presentes naquele chamado modo cotidiano de vida. E é uma das coisas que faz a gente sair da lógica capitalista das coisas, né? Ele tira essas amarras ideológicas e da nossa própria prática política cotidiana. Por isso mesmo, ele produz significados, valores, comportamentos, ideias com uma dimensão diferente daquelas usualmente incluídas no conceito antropológico de história. Como nos chamou a atenção Bose, há momentos da história em que a cultura tem que realçar a de projeto, de perspectiva de futuro. E esses momentos são exatamente aqueles em que acontecem movimentos sociais, políticos ou intelectuais de maior vigor e que se constituem sujeitos sociais, classes ou estratos de classe. Diz Bose, com capacidade de fazer lutas sociais de massa, reacendendo esperanças e trazendo propostas de mudança. Mas essa dimensão de projeto ou de extraordinário não acontece desvinculada de um modo mais cotidiano de vida. E é exatamente essa relação que forma o sujeito humano, social. E aí ela volta e amarra essas coisinhas de uma forma muito bonitinha. E agora ela vai citar Gramsci. Né? Pra vocês verem, eu não tô zoando, tá? Na parte anterior eu trouxe Gramsci aqui. Aí ela cita Gramsci. Não tô zoando. Estamos falando, então, de um processo, mais do que de um produto cultural, que é parte de um processo histórico. Não como uma simples superestrutura que reflete os acontecimentos dos âmbitos da política e da economia, mas muito mais como aquele cimento, como interpretou Gramsci, que vai dando coesão às ações de um grupo, e nesse caso interligando com a produção de uma visão de mundo e de uma postura diante da realidade, que ao mesmo tempo que são pressionadas ou limitadas pelas condições objetivas em que acontecem essas ações, que são pelo próprio sistema capitalista, pelo modo de produção, pela propriedade privada, pela mercadorização das nossas vidas, pela alienação da gente, pela ruptura da gente com a natureza. E a partir disso, a gente consegue se projetar para além delas, a partir da experiência dos sujeitos concretos de uma luta social e da intencionalidade política que essa luta é concebida e realizada. Quer dizer,
é a experiência humana total que pressiona ou condiciona um determinado modo de vida. A Roseli é foda, gente, ela é foda. Dessa perspectiva, tratar da dimensão sociocultural de um movimento social significa prestar uma atenção específica ao processo de formação dos seus sujeitos. Como eles se formam, compreendendo até que ponto ou de que forma a experiência humana de participação em uma luta, em uma organização social, implicada sempre em determinadas escolhas morais, ainda que sempre pressionadas por determinadas condições objetivas, é capaz de se traduzir num modo de vida, ou no jeito de ser da coletividade das pessoas que a compõem. Porque o sem terra virou sem terra enquanto sujeito social. Qual foi o estralo que fez ele olhar e falar: caralho, o problema é toda essa porra dessa estrutura? E mais ainda, como a gente faz isso se tornar a nossa percepção cotidiana nas cidades como São Paulo? Trata-se de algo que talvez possa ser chamado de economia cultural. Tá aí, coisas que eu já não gosto, tá, gente? Mas vamos lá. Ou seja, uma cultura gerada desde a materialidade. Deixa eu ligar o carregador. Liguei. Vamos lá, PC. Beleza. Fiquei com medo, achei que meu carregador tinha quebrado agora. Eu ia falar, nem fudendo. Ou seja, uma cultura gerada desde a materialidade específica do movimento social, que é expressa em formas de lutas, comportamentos pessoais e coletivos, convicções e ideias que se formulam e socializam, bem como em toda uma simbologia que se produz desde as circunstâncias e a intencionalidade do movimento, e que se revela, mais do que tudo, o vínculo dessa experiência atual do sem terra com outras experiências humanas, sejam do passado ou sejam de um presente que projeta desenlaces no futuro. Um movimento social que se traduz em cultura desta concepção significa um movimento social enraizado. Tanto no sentido de que suas raízes podem ser encontradas na própria memória histórica do povo a que representa ou do qual faz parte, quanto no sentido de que se deita raízes para uma continuidade histórica, que vai além de si mesmos ou de lutas imediatas que caracterizem sua atuação em uma determinada conjuntura política. Família, quando a gente está cuidando de plantinhas, né? Estamos lá, estamos no meio do mato. A gente quer coletar uma planta, né? A gente quer pegar uma bananeira. E aí você tem que tirar aquela partezinha lá do meio para replantar, né? Você vai abrir, vai tombar a bananeira. Aquela lá, você vai replantar. O tronco, você vai cortar, fatiar, usar de cobertura vegetal ou fazer outras coisas possíveis. A banana você vai comer. A folha da bananeira também tem várias coisas possíveis para serem feitas. Você pega algo que está na sua memória histórica, algo que é uma aprendizagem coletiva, que ela é passada pelas histórias. Por isso é tão importante no EST o teatro, as músicas, os espaços de ciranda. São espaços místicos e também de resgate de memória e ancestralidade. Assim como acontece em várias aldeias, né? É um pouco desse movimento que está sendo proposto aqui a partir da perspectiva dos assentados. Assim como você vai tombando essas coisas e replantando e refazendo e fazendo com que essa continuidade histórica seja passada. É por isso que os mais velhos vão chegar nas crianças e nos jovens e contar suas histórias. Os jovens e as crianças vão fazer suas próprias histórias, vão viver suas próprias histórias. E depois, quando eles forem contar, eles vão contar as suas próprias histórias e as histórias daquilo que estava no passado. É por isso que eu falo, a retomada hoje da terra feita a partir dos centros urbanos, ela é muito fundamental no sentido de que as gerações das pessoas das periferias e favelas que tiveram contato com o campo estão morrendo. E a gente vai ter agora uma grande geração de pessoas que não teve esse contato. E é hora de passar para frente essas histórias, né? Trata-se da herança que traz e também que pode deixar ou não para as novas gerações de lutadores sociais, o que quer dizer um lugar menos ou mais significativo na história ou na memória de seu povo. Tá bom, então vamos lá. Penso que é possível hoje olhar para o MST tentando perceber esse tipo de processo cultural. Minha hipótese é de que, dadas as condições históricas de nosso tempo e o modo como estão vivenciando e conduzindo essa luta, sua luta e sua organização, os sem terra do MST representam hoje esse novo sujeito social,
ou esse novo extrato da classe trabalhadora, capaz de portar esperanças e propostas, e de que o jeito de ser do movimento, mais do que seu discurso, mas também pelas ideias que expressa e realiza, está produzindo elementos em uma cultura com essa dimensão de projeto. Eu gosto de pensar que a gente tem alguns segmentos que conseguem fazer isso, né? Não é um movimento só, e a Roseli tem plena noção disso, né? Que faz isso nesse momento histórico. O que só melhora, né? Sinal que a gente tem mais chances. Mas eu gosto de pensar assim, né? Nessa coisa de a gente tem essas formas e a gente tem que articular elas, né? E aí, se eu tô falando de articulação, vocês sabem do que eu tô falando, né? Enfim. Esse daí eu vou deixar implícito. A seu modo de ser, tal como aqueles grupos de ideias radicais estudados por Christopher Hill, no século XVII, também sonham, e algumas vezes realizam esse sonho em virar o mundo de ponta cabeça. Eles, como tanto outros grupos, tentaram mudar os rumos da história e que, não por acaso, e também aqui no Brasil, tiveram fortes ligações com a questão da terra e da luta para redistribuí-la em bases sociais mais justas. Olhar para o MST dessa perspectiva é compreender a dimensão cultural ou sociocultural dos principais processos que constituem a dinâmica do MST e que formam a identidade sem terra. É pela análise desses processos que podemos aprender alguns sinais dessa cultura, que projeta outras opções históricas para a vida e sociedade. Certamente ainda não temos uma retrovisão histórica suficiente, ou, nos termos de Thompson, a propósito da abordagem que este faz na formação da classe operária, sabemos que este processo não foi operado num período histórico considerável para que seus efeitos possam ser avaliados mais profundamente. E eu espero que a gente não tenha tempo para avaliar e que a gente faça a evolução dessa avaliação. Mas me parece importante olhar o MST nessa perspectiva, mesmo sem conhecer ainda o desenlace de sua história. Porque isso nos permite refletir sobre certos nexos, sociais e políticos da força que se vem atribuindo à sua presença na sociedade brasileira hoje e que talvez possam fazer alguma diferença na própria condição do seu destino e do projeto de transformação social que representa. Penso que nada fortalecerá mais o movimento hoje do que se pensar o movimento como parte de um processo histórico mais longo, amplo e complexo, e como enraizado em uma cultura que projeta o mundo ou um tipo de organização e sociedade que ainda não existe, mas cuja ideia resiste no imaginário de um povo que não sucumbiu ao domínio da ideologia no fim da história e do chamado pensamento único. Essa também é a abordagem que talvez permita compreender com maior profundidade qual o desafio educacional em que está envolvido o movimento e, portanto, que questões ele projeta para a discussão de futuro sobre a educação como um todo e sobre as práticas e as concepções de escola que se produzem deste ou desde este contexto. Os argumentos que nesse trabalho sustentam essa opção de olhar para o MST pela sua dimensão sociocultural e através do recorte da noção de cultura, encontrei-os em 3 fontes principais. A primeira delas é a própria realidade do MST e de uma certa leitura que começa a predominar na sociedade sobre ele e de como o próprio MST começa a construir sobre si um olhar que inclui essa mesma perspectiva. A segunda fonte é a tradição teórica da análise da história popular e, particularmente, da história dos movimentos sociais, que tem dado bastante ênfase na dimensão da cultura, na perspectiva de dar continuidade à elaboração de uma interpretação marxista da história e dos processos de transformação social. Nesse trabalho, busquei uma interlocução mais direta com as pesquisas realizadas pelos grupos chamados historiadores sociais marxistas, em especial em algumas obras de Edward Thompson, Eric Hobsbawm, George Houdin e Christopher Hill, de onde extraí algumas reflexões e inspirações muito importantes para o formato dado à minha interpretação. Tá tudo nas referências bibliográficas que tá aí no PDF. E a terceira fonte são elementos de teoria pedagógica que dão sustentação à abordagem das ações educativas presentes nos movimentos sociais e que concebem a educação como um processo de formação humana necessariamente vinculado às práticas sociais, à história e à cultura. E a gente continua, então, no próximo episódio para falar sobre a realidade do MST e a leitura do próprio MST. A gente ainda está bem no começo do livro, aproveita para mandar para geral, para falar para geral colar aqui com nós, para ler isso. Então, hoje, a gente tem essa abertura para a discussão do campo cultural, do campo da memória, do campo da história e do campo da educação. A gente tá, e eu acho que esse é o bagulho da Roseli, né? Ela vai abrindo aos poucos o seu próprio livro. Ela vai fazendo a gente caminhar junto com ela para chegar onde ela quer chegar. Muito lindo, muito foda. Obrigado, Expressão Popular. Obrigado, Roseli Salete Caldarte. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Até mais. Tchau!